Nenhuma pregação no YouTube, nenhum vídeo ali no Instagram, por mais edificante que seja, é suficiente para que você seja firme em Cristo, a não ser essas sãs palavras. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 13, um mandamento para nós: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Oh Deus, aleluias ao teu glorioso nome. Pedimos, Pai, como já foi orado, que os nossos corações estejam abertos. Que a tua palavra, Senhor, não venha a nós em apenas sabedoria humana, mas em poder do teu Espírito Santo, com toda a sua força, com toda a sua glória, Pai, para operar em nós. Que nossos corações, Pai, sejam como terra fértil e a tua palavra como semente. Em nome de Jesus. Amém. Basta uma simples pergunta. Queridos, as palavras sãs de Cristo estão conservadas no seu coração? Ou estão apenas aqui guardadas com tinta, onde você coloca debaixo do seu braço e você até vai na casa com a sua Bíblia, vai no culto com a sua Bíblia, mas estão apenas preservados e conservados aqui e não estão no seu coração? Se você apenas abre a Bíblia quando o pastor fala para abrir a Bíblia, você é então discípulo do pastor. Mas se você abre a Bíblia em casa, sozinho, para meditar, entender, crescer e conservar, você é discípulo de Cristo. Dizem sobre John Bunyan, que escreveu um dos livros mais vendidos, O Peregrino. Alguém comentou que se você cortasse ele ia sangrar versos bíblicos, ele ia sangrar a palavra de Deus, porque ele só falava disso. As palavras de Deus estavam conservadas nele, e quando ele abria sua boca, foi disso que saía as palavras de Cristo. Um podcast, um livro, até antigo, daqueles autores antigos sobre a fé cristã, nada disso é suficiente para fazer a obra de Cristo na sua vida, a não ser essas sãs palavras. Nenhuma pregação no YouTube, nenhum vídeo ali no Instagram, por mais edificante que seja, é suficiente para que você seja firme em Cristo, a não ser essas sãs palavras. Seria bom a gente perguntar, quando diz aqui sãs palavras, do que se refere? Se nós voltamos para a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, nós vemos no capítulo 6, verso 3, o final da última carta que Paulo mandou para Timóteo, ele fala: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras. De novo, aí ele continua, as sãs palavras de quê? De nosso Senhor Jesus Cristo.
As palavras que eu falo, as palavras que os homens falam, não são sãs como as palavras de Jesus Cristo. E o interessante é notar verso 20. Vê comigo. Capítulo 6, 1 Timóteo, verso 20. Quando Paulo ele está terminando sua carta, ele disse: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror de quê? Aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Ele está chamando as palavras profanas, as palavras erradas, enganosas, as palavras que não são sãs. Ele está dizendo: Timóteo, você precisa ter horror dessas palavras que não são sãs. O que é horror? Sabe, filme de terror, filme de horror, você fica ali, ué, o que é isso? O que eu estou vendo com meus olhos? É isso que ele está falando, Timóteo, você tem que sentir isso, com essas palavras, clamores vãos e profanos. Ele vai falar, voltando para o nosso texto, 2 Timóteo agora, capítulo 1, verso 13, se nós continuamos, capítulo 2, verso 14, traze estas coisas à memória, achou? Capítulo 2, verso 14, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Paulo, ele vai continuar, tem mais textos que nós vamos ver. Ele está tentando trazer para Timóteo, e eu quero trazer a vocês, e que Deus traga isso a nós, que tem palavras que são vãs, que são inúteis, que vão desviar a sua alma de Deus e de Cristo, que não são sãs. O oposto de são é podre. São palavras podres. Se você comer comida podre, você fica doente. Se a sua alma come palavras podres, palavras estragadas, então sua alma fica doente. Uma doença espiritual que venha sobre nós por causa de quê? Das palavras. É por isso que no verso 13 ele está dizendo para Timóteo: conserva. No inglês, o King James, ele fala segura, não solta, guarda o que? As palavras sãs. Porque se você toma para si palavras podres, você então fica doente. Hoje você pode pegar lá os fones de ouvido, botar nos seus ouvidos e escutar o que quiser, todo tipo de palavra. Palavras sobre bênção, palavras sobre vitória, palavras que vêm de seitas, podcast, short, TikTok, redes sociais, mídias sociais. Você pode ficar ali das 6 da manhã até meia-noite consumindo. Cada minuto, já estou aqui vários minutos, mas cada minuto que eu estive aqui na frente de vocês, 500 horas de conteúdo foi adicionado ao YouTube. 500 horas por minuto.
É muita coisa que você pode ouvir, coisa que você gosta de ouvir ou não gosta de ouvir. Nós vivemos numa sociedade, numa geração bombardeada com palavras. É coisas ao esquerda e à direita, chamando a nossa atenção. Político que quer o nosso voto, pastor que quer o nosso dinheiro, gente que quer a nossa atenção, anúncios, rádio, televisão. São tantas palavras que estão oprimindo nós, chamando a nossa atenção. E você pode se entregar, você pode escutar o que quiser. Mas sabe uma coisa? Não é estranho um crente pegar um podcast de 3 horas e conseguir escutar tudo, mas não ter tempo durante o dia para abrir sua Bíblia? 30 minutos, 15 minutos, meditando sobre as sãs palavras que estão aqui guardadas. Não é estranho isso? Você tem tanta opção, mas a melhor é o que você trouxe nas suas mãos. Homens derem suas vidas por essas sãs palavras, as palavras de Jesus Cristo. E você quer ficar lá ouvindo, sei lá, um podcast aí do cara que ele é homem, ele falta sabedoria, ele está tentando entender a vida. Eu gosto dessas palavras. E a minha meta hoje à noite é tentar despertar nós. Se eu pudesse, eu ia trazer um sal e jogar na sua língua espiritual para fazer você ter sede dessas palavras. Que eu não posso obrigar você a comer essas palavras sãs para a sua alma, mas eu posso trazer um sal. Eu posso tentar chamar sua atenção, tentar incentivar você. Então, a primeira coisa, o primeiro incentivo que deve nos levar a essas palavras sãs, seria ver todas as palavras ao nosso redor que estão estragando a nossa sociedade, que estão trazendo um dano às almas das pessoas, que estão deixando as pessoas doentes espiritualmente, por causa das palavras podres que elas estão consumindo, seja pelo celular, seja pelas seitas, seja pelas heresias que estão ali, que sempre existiam ao passar dos anos e sempre querem tomar a sua atenção, seja pelas doutrinas erradas, não importa o que for, eles estão ali, estão estragando. São palavras podres. Vê comigo, verso 17. Olha o que está escrito. Capítulo 2, verso 17. Vamos começar no 16. Ele fala, achou? 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Estamos falando de palavras. Verso 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileteu, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Palavras podres, palavras que estavam causando dano na igreja. E Paulo está dizendo, evita essas palavras e conserva o modelo das sãs palavras. Está tudo aqui, meus queridos. Eu lembro de uma vez que eu não conseguia dormir, eu só queria isso aqui. E eu peguei lá um versículo, um trecho só, e fiquei meditando sobre aquele trecho. Passou 10 horas da noite
11 horas da noite, meia-noite, e eu não queria abrir mão, não queria dormir. Eu queria isso aqui. Essas eram palavras trazendo vida e ânimo e força e coragem para mim. Eu não queria soltar. Palavras sãs que estavam trazendo vida. Essas palavras curam. Quantas pessoas eu já vi, ou quantas vezes eu mesmo sentia podre, sentia impuro, contaminado pelo contato que eu tinha com as coisas do mundo, e eu sentava, achava um lugar secreto, um lugar escondido, com apenas as palavras de Cristo. E ao abrir aquele livro, esse livro, a lavagem da água começou a lavar a minha alma com lavagem de água pura. E me limpou e me aliviou. São essas palavras que fazem isso, palavras sãs. E se você correr atrás das outras coisas, eu não estou contra ler, eu gosto de ler. Já li, para a glória e honra de Deus, quase 10, 12 livros esse ano. Mas essas palavras, a nada se compara, são sãs. Então a primeira coisa é entender e evitar essas palavras profanas. Evita, queridos, evita aquelas pessoas que falam o que você quer ouvir para agradar você. Eles só falam para que você dê lá o seu aplauso. Evita essas pessoas. E vai para as sãs palavras que estão aqui. Eu trouxe uma ilustração que talvez vai chocar você. Mas presta atenção. No outro lado da cidade, perto do paraquedismo, tem lá, ao lado do castelo, o McDonald's e o Burger King, como vocês falam, é King, tá? Mas King em português. E nesse lado da rua tem um lugar onde esses lugares jogam o seu lixo. Bem, nunca vi, mas parece que é ali. Por quê? Porque muitas vezes quando eu passo por lá, eu vejo um morador de rua, alguém mal vestido, lá dentro catando comida. E nós, olhamos para aquilo e pensamos, puxa, como que alguém tem coragem, tem disposição de pular lá dentro e tirar a sua comida? Eu não tenho, você tem? Vamos lá? Acho que ninguém aqui tem. Você nunca faria isso, né? Mas com as palavras, a gente corre atrás de coisas que vão agradar a nós mesmos. Palavras podres, palavras profanas, palavras, eu gostei disso aqui, ele fala o que eu gosto de ouvir, independente se seja verdade ou não, eu gosto. E essas palavras são como as palavras de Himeneu e Filetel, roerá como gangrena, é como se estivéssemos comendo palavras podres. Nunca faremos isso lá na frente do McDonald's, mas com as palavras sim. A gente quer ouvir o que a gente gosta. Não, a Bíblia está desatualizada. Não serve para hoje. Essas palavras aí é para os antigos. O mandamento é conservar o modelo das sãs palavras. E não tem como você fazer isso sem ter contato diário com a palavra. Se você roubar as minhas Bíblias, e se eu não tiver jeito de pegar outra Bíblia, se eu perdesse todas as minhas Bíblias, eu ia morrer espiritualmente em poucos dias. Não teria como eu aguentar as pressões da vida. Eu corro aqui diariamente para essas sãs palavras, para ser nutrido
e fortalecido. E se você está fraco, volta a comer as sãs palavras. Que é um churrasco espiritual. Está aqui, está aqui. As sãs palavras. O que fazer então? É conservar as sãs palavras. Sabe, meus queridos, não adianta eu colocar essa Bíblia debaixo do meu braço e ir para o culto e até falar amém, ou até ler em casa a minha Bíblia. Mas se o meu coração estiver cheio de cobiça, de pecado, de murmurações, de fofoca, de mentiras, de todo tipo de pecado, o que adianta? Eu não estou conservando essas palavras, eu estou apenas lendo, estou apenas consumindo, mas eu não estou conservando e praticando. Não adianta eu colocar a Bíblia debaixo do meu braço, eu preciso tirar e eu preciso transferir daqui para cá, uma obra do Espírito Santo. Eu tenho um amigo, e eu falava para ele, leia a Bíblia, leia a Bíblia, dei uma Bíblia, eu não tenho Bíblia, dei uma Bíblia para ele, leia a Bíblia. Ah, que não sei o que, está difícil entender e tal, vai ser que é uma tradução mais atualizada, eu consigo arrumar. Não, é que eu assisto filme bíblico, e tem muita coisa certa ali, aí eu insistindo, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Aí ele foi lá um dia, e leu o Novo Testamento, e chegou para mim e disse, Daniel, o que eles falam nos filmes não é igual à Bíblia. Eles pulam muita coisa, tem doutrina aqui que eles não falam nos filmes. E ele ficou de boca aberta. Por quê? Porque ele teve contato com as sãs palavras. E é triste, eu fico triste ao ver quantas crentes que até vão para a igreja, até pensam que vão para o céu, mas nunca leram a Bíblia de capa a capa. Nunca leram nem o Novo Testamento de Mateus, Apocalipse. Como que eles vão conservar o modelo das sãs palavras? A única forma é da gente ter contato diário com esse livro. Talvez uma pergunta importante: por que nós temos dificuldade em conservar essas palavras? Talvez seja preguiça. Talvez seja eu não quero ser confrontado. O celular é mais fácil, outras distrações são mais fáceis, sabe? Eu posso ler um livro, eu posso assistir um vídeo, mas isso aqui requer trabalho. E o meu imploro, o meu rogo é que não deixe a preguiça te desviar das sãs palavras de Cristo. Não deixe o seu coração teimoso, seu coração pecaminoso, te desviar dessas palavras sãs. Mas volta à palavra e conserva o modelo dessas sãs palavras, que são de Cristo. Por quê? Vou terminar agora. Por que eu falo isso? Eu já vi esse livro transformar vidas. Eu já vi pessoas, quando tiverem contato com as palavras de Cristo, e começaram a ver essas sãs palavras, fosse como se mudasse de dieta. Antes eu só comia porcaria, gordo, inchado, e não conseguia correr, e indo no hospital, e pegava gripe. Aí eu voltei a comer arroz e feijão, comer comida saudável. E ao pouco eu vou perdendo aquele peso, eu vou me treinando.
um pouco mais cada dia. E quando você vê, daqui a 3, 6 semanas, meses, é outra pessoa, é magro, consegue correr, é forte. Por quê? Porque mudou de dieta. Deixou as palavras profanas, as palavras enganosas e as palavras baratas. Deixou do lado e começou a ter contato com as palavras sãs. Eu já vi pessoas sofrendo com depressão, a doença da nossa época, a começar a estudar e ter contato com as sãs palavras de Cristo, serem transformadas, viciados, pessoas desanimadas, pessoas tristes, sem saber o que eu faço com a minha vida. Eu sou um pobre coitado, nada está dando certo. Começa a ter contato com as palavras de Cristo. Aí sim, começa a transformar. Não sei se você reparou, mas note isso. Do verso 1 até o 13, Cristo Jesus é mencionado 4 vezes. Nesse trecho pequeno, 4 vezes, Paulo já mencionou Jesus Cristo. Por que essas palavras são sãs? Porque são de Cristo, são sobre Cristo. E se você pegar o mundo inteiro, o universo inteiro, toda a beleza, tudo que canta, tudo que produz luz, tudo que é belo do nosso universo, e colocar de um lado do balanço, e colocar Cristo do outro lado, ele pesa mais. E é por isso que essas palavras são sãs, porque eles falam sobre Jesus, e é só em Ele que nós temos saúde espiritual. E eu digo, ó alma, mergulhe a sua alma nessas palavras, nessas sãs palavras. Assim como o médico ele vai chegar para o paciente e começar a rugar, você tem que mudar de dieta, você não pode continuar desse jeito. Se você continuar nesse rumo, você vai se engordar e morrer. Então muda de dieta. E eu chego para você e peço, volta a conservar as sãs palavras de Cristo. Volta a essas palavras que trazem vida, e vida em abundância. Que céus e terra passarão, mas as minhas palavras, Jesus diz, as minhas palavras nunca passarão.